gente querida de paz e bem. Um bom e abençoado domingo para todos e todas. Paz e bem, gente querida. Antes da gente começar a nossa roda de conversa, meu muito obrigado pelo carinho, não é? Nos comentários do domingo passado, do vídeo do domingo passado. Vocês foram, como sempre, muito generosos e generosas comigo. Espero que a reflexão sobre, né, Apocalipse tenha ajudado, você tenha pesquisado, porque há diversas formas, diversas maneiras de olhar, mas acredito que essa perspectiva que eu apresentei pode ser uma boa porta de acesso a uma compreensão mais madura, não é? Mais realista até, sobre o Apocalipse. Pelo menos eu espero que tenha ajudado e não complicado ainda mais a cabeça de vocês. E hoje vamos falar, não é, sobre criatividade, sobre a criança criativa que fomos e que muitas vezes nós esquecemos. Mas antes da gente começar a nossa roda de conversa, minha meditação em voz alta, os recadinhos. Se você está chegando agora no canal Paz e Bem, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Curta, compartilhe com outras pessoas que você acha que se interessam por esse tema, por essa conversa. Apresente o canal Paz e Bem, né? Isso é a forma de você nos ajudar, divulgando. E também, se você puder e quiser, faça a sua assinatura solidária. Né? Tem um link aqui embaixo, né? Tem o título, tem um breve texto, uma descrição e tem também, né, um link para fazer a sua assinatura solidária. Dessa forma você nos ajuda na manutenção do canal, tá bem? E para os assinantes, as assinantes, nosso muito obrigado, tá? Mas vamos à nossa conversa. Uma conversa com uma amiga essa semana, né? Semana que passou, a gente falava sobre a questão. Na verdade, ela compartilhou um pequeno vídeo, né? Onde a pessoa falava sobre, não é? Quando foi que a gente perdeu, não é? Essa capacidade de ser criativo. Quando é que a gente parou de dançar, de pintar? A gente foi uma criança que pintava, que desenhava, que cantava, que escrevia poesia. E de repente a gente se tornou esse adulto, né? Essa pessoa adulta cheia de complexos, questões e tal, e a gente esqueceu. Ficou um adulto chato, não é? E eu acho que é interessante a gente falar um pouco sobre isso, sabe? De um lado, nem sempre a nossa infância foi uma infância em que foi permitido a expressão da nossa criatividade, da nossa, né, arte, enfim. Há muitas crianças, há muita infância impedida. Mas mesmo nessa questão familiar, né, do deixa disso menina, deixa disso menino, para de fazer isso, né, vai cuidar disso, vai cuidar daquilo, a gente
quando criança, criava estratégias de subverter essa ordem e a gente, de alguma forma, brincava. Existia, e a gente precisa voltar à nossa memória e trazer essa memória, um mundo interior em que a gente exercitava essa criatividade. E que, por circunstâncias da vida, a gente foi deixando no porão da memória. E aí a gente parou de dançar, parou de cantar, né? Parou de escrever poesia, de pintar. Onde é que estão agora os nossos lápis de cor, né? Pois é. Isso aparentemente tem nada ou quase nada a ver com espiritualidade, não é? A gente vê a prática da espiritualidade como algo que tem a ver com ritos, tem a ver com momentos, e a gente geralmente, né, reserva espaços, seja para oração, para meditação, para a reza do terço, para alguma prática de respiração, enfim. A gente tem essa visão de espiritualidade. Mas não existe essa espiritualidade setorizada. Não é? Não existem essas práticas específicas. Tal como entendo hoje, a espiritualidade ela perpassa toda a vida. E ela é necessariamente uma experiência da criatividade. A espiritualidade é o campo da criatividade. Se a gente parar um pouquinho para pensar, o mundo invisível que vai, né, que se diz de diversas formas, o mundo dos santos, das santas, o mundo dos encantados, né, o mundo dos espíritos, o mundo, enfim, o mundo é imaginal, é imaginativo, é um mundo da imaginação, é um mundo em que a gente se coloca ou a gente se percebe copartícipe daquilo que a gente não vê com os olhos da carne, vamos dizer assim. Vemos com olhos do espírito. E é nesse sentido que o reino de Deus está no meio de nós e nós não o vemos. E é por isso que ele precisa, né, de nossa ajuda, no sentido de que ele seja revelado. E a gente precisa da ação sobre o mundo para que isso que aparentemente está coberto, né, pelo véu seja revelado. Voltamos ao Apocalipse, não é? Senão, o que é o Apocalipse se não isso? Um exercício progressivo da revelação do projeto de Deus na história e que, de repente, nós entramos como colaboradores no sentido do criativo e do imaginativo. Se a gente esquece essa dimensão, a gente se percebe mutilado. Em algum momento da vida, isso ressurge. Quantas pessoas ao longo da vida, por circunstâncias da vida, elas foram negadas à expressão da sua arte. E quando eu digo arte, gente, eu não falo do artista profissional, não é? Que existe. Mas gosto muito, guardo no coração a frase do Décio Pinhatari, poeta, né? No seu livro sobre linguagem poética, que ele diz: não é porque existe James Joyce
não é porque existe Baudelaire, não é porque existe, não é? João Cabral de Melo Neto, e qualquer desses grandes poetas, poetisas, né? Que você vai deixar de escrever. Pode. Não é porque existiu, né, uma Gal Costa, uma voz refinada, que você vai deixar de cantar. Cante, escreva, pinte, desenhe, exercite na sua vida esse exercício criativo. Escreva seus sonhos. Sim, dos sonhos da noite. Os sonhos que nos ocorrem. São loucuras, mas são exercícios da criatividade por vezes oculta em você. Talvez lá no seu sonho, nesse sonho que a gente tem de noite, talvez haja uma criança chorando, pedindo expressão, que às vezes se reveste na forma de um monstro para lhe chamar a atenção. Vá por mim. Em algum momento da vida, a gente precisa, não é, lidar com essa dimensão da arte, do enfrentamento dela. A arte nos vem, a expressão da criatividade, a expressão da imaginação. Isso não quero que você se torne um artista, um artesão, enfim, uma pessoa que se dedique a isso. Pode até, de repente, você despertando, né? Você se descubra um grande artista oculta sobre os escombros dos acontecimentos, da vida, das circunstâncias. Pode ser. Mas o objetivo aqui é exercitar isso. Volte a pintar, volte a desenhar. Pegue um lápis de cor, vá, compre. Na livraria perto, lápis de cera, pinte, desenhe. São garatujas, que seja. Escreva poesia. Leia poesia. Veja. Olhe a natureza em volta. No caminho para o trabalho, diante de tantas preocupações, existe, quem sabe, uma árvore. E quem sabe um brilho de sol sobre ela. Contemple. Se permita. Sorria. Ache engraçado. Eu, como reverendo, vivo um cotidiano marcado por compromissos do meu ministério, não é? Como secretário diocesano, que também sou, quantas responsabilidades, não é? Quantas tarefas a fazer, a cumprir, todo dia. Como um reverendo, dentro do meu sacerdócio, de domingo a domingo. É bem verdade que a segunda-feira, em tese, é o dia de folga do reverendo. Mas sempre tem gente batendo na porta, sempre tem um atendimento, sempre tem alguém querendo conversar, pedindo uma oração ou um alimento. Enfim, sempre tem gente. E eu procuro, dentro desse tempo, reservar, além das orações, né, desse momento de meditação, às vezes mínimo, mas que eu preciso, também tenho retomado a escrita, tenho retomado o desenho, o colorir, não é?
Recentemente participei confeccionando um estandarte de carnaval para uma exposição sobre o carnaval aqui em Santa Maria. Que maravilha! Singelo, simples, bonito, com a minha cara, com o meu jeito. Então, a gente precisa desse lugar. E nesse sentido, compartilhar também com pessoas que a gente gosta, que a gente acha que valorizarão, né, esse trabalho. Eu acho que é importante também. Pessoas queridas. E se não tiver, não tem porquê. Guarde, guarde. Faça esse exercício para você mesmo, para você mesma. Isso é a dimensão humana. Isso é o que nos constitui. Trabalho é resistência, profissão é coisas que a gente precisa fazer. Ministérios, sacerdócios, são dimensões importantes da vida, mas não são tudo em nós. Há dimensões da arte, da beleza, da expressão da criatividade, da expressão da imaginação. E a gente precisa, dentro disso, resgatar o tanto de criança que fomos e que, nos tornando adultos, deixamos. E é nesse sentido que eu gostaria que a gente pudesse, quem sabe dessa forma, não é? Exercitando ali o desenho, a pintura. Inclusive existe a arte terapia, né? Nesse sentido. Na época da minha vida eu fiz arte terapia. E é maravilhoso, maravilhoso. Quem sabe retomar, quem sabe iniciar, não sei. Quem sabe fazer da sua vida mesma esse exercício arte terapêutico, né? Pinte, desenhe, dance, cante. Se divirta, gente. A vida não é só o ir e vir. E acho, inclusive, que essa ação criativa é um ato revolucionário dentro de um sistema capitalista que transforma tudo em mercancia, inclusive o tempo. Tempo é dinheiro. Tempo é espaço do prazer, da criatividade, da imaginação, não é? Do gozo, da festa, da vida. Quanto de criatividade é expresso no carnaval. Vamos ainda falar sobre ele. Mas é nesse sentido que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. Se permita. E, por fim, gostaria de rezar pelo Papa. Rezar por sua saúde. Rezar por ele, pelo seu ministério, né? Como Bispo de Roma, como Papa, né? Como Pontífice da Igreja Católica Romana. E é nesse sentido que eu gostaria de fazer aqui uma coleta, uma oração do livro de oração comum da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Oremos. Senhor Jesus Cristo, médico dos médicos, socorre o Papa Francisco, que se encontra acometido de enfermidades. Revela, Senhor, o seu coração, a plenitude do teu amor. Fortalece seu organismo
e dar conforto ao seu corpo, para que seja plenamente sarado. É o que pedimos em Cristo Jesus. Amém. Perseveremos na oração. Oremos pelo Papa. Aqui no canal Paz Bem, de domingo a domingo, oração fim do dia, às 21 horas. Vamos rezar pelo Papa, né? Rezar por nós, pelo Brasil, pelo mundo. E deixo por fim uma bênção para todos e todas. Que Deus nos dê, né? Nos dê criatividade, que a gente possa, né, sermos pessoas plenamente criativas. O Santo Deus e doador da vida nos ensine a reverenciar toda a obra de suas mãos, a louvá-lo em tudo o que fizermos, a tomar parte no trabalho da criação e a viver para a sua glória. E a bênção de Deus Onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo, seja conosco. Conosco habite eternamente. Amém. Paz e bem, gente querida. Um abençoado domingo, uma abençoada semana e nos veremos no próximo domingo, com a graça de Deus. Tchau.